Thaís Matarazzo, e aí, menina? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, que prazer bom ter você de volta voltar aqui. novamente. É, você faz um livro por mês, Thaís? Como é que é esse Não, negócio? um por ano, né? Por Tem ano? que ir devagarinho. Não é possível. Você fez mais nos Não, últimos 2 anos. Fiz mais, mas é que um já estava pronto, né? Um já estava pronto. Um já estava pronto e o segundo aí deu um trabalhinho, mas tudo O bem. segundo qual é esse? Esse. A Dinastia do Rádio Paulista. Você tem a Esse parceria já aqui com o Valdir Comenho. Com o Valdir Comenho, meu parceiro, É. nesse livro. Nós entrevistamos algumas cantoras do Rádio Paulista que ainda estão vivas entre nós, né? Por exemplo? Norma Vian, a Cinderela, a Triana Romero, a Joanita Cavalcante, Estherzinha de Souza, Bianca Bellini, Gessi Soares de Lima. São cantoras das décadas 50, 60, Isso, por aí que assim? esse livro, na verdade, ele trata dos concursos que houveram aqui em São Paulo com o pessoal do rádio. Então, o concurso de rainha do rádio, rainha do carnaval, rainha dos músicos e outros, né? Que até as próprias emissoras promoviam. Tá. Então, o livro tem cerca de 30 perfis biográficos, né? Alguns mais longos, outros menos extensos. E a gente resgatou aí a história dessas cantoras. Olha que foto legal aqui. A Lolita Rodrigues e a Triana Romero. Triana Romero. Ela deu entrevista pra gente também, pro livro. Lolita aqui devia ter 14 anos. Né? A foto é de 51. 51, né? 1951. Nossa, que bárbaro isso aqui. Um levantamento, inclusive iconográfico, né? Com iconográfico, são muitas fotos. Nós até optamos em fazer o livro em papel crochê, justamente por causa das fotografias, que encontramos um rico material com essas cantoras, ou com o herdeiro de outras, né, que já faleceram. Walter Vanderlei e Alzarinha Garcia. Foi a primeira rainha do Rádio Paulista. Em 1953. Grande sucesso, grande. Foi o maior nome do Rádio Paulista. Né? E da música popular brasileira aqui em São Paulo. Um casamento tumultuado com o Walter Vanderlei. Muito. Cobria ela de porrada, coitada. Lisara Garcia, 1939. No comecinho da carreira. Comecinho de carreira, né? Quando ela começou na Record. Na Rádio Record. Na Rádio Record. Foi o primeiro... Aliás, ela ficou na Record acho que a vida inteira, o único contrato que ela assinou foi com a Record. Com a Record. Ficou lá até 1970. Inclusive depois na televisão até. Isso, fez rádio, televisão, muita shows, boates, etc, etc. Muita... Salomé Paris, olha que maravilha. Ela foi uma das princesas do olha essa câmera aqui, René. Organização Vitor Costa. Queria ver você trabalhando com uma câmera dessa aqui, Enéas. Aí que você ia sofrer, viu, cara? Parecia uma geladeira enorme. Um forno, né? Um forno, né? Salomé Paris, isso aqui em 1959. 59, maravilha. Nossa, 59. É uma delícia de ver essas fotos, essas coisas, né? Muito legal aí, essa fotografia é do concurso das organizações Vitor Costa. Da OVC, que é a antiga, OVC. Antes da TV Globo de São Paulo, TV Paulista e Rádio Nacional. Rádio Nacional. A Norma Vian também deu entrevista. Olha o Ayrton Pelingeiro aqui, na TV Tupi, do Rio de Janeiro. Nossa, são fotos fantásticas. Dá para se deliciar. Quem gosta acervo das próprias cantoras? Das próprias cantoras. Que bom que elas guardaram. Esse daí é do acervo da Norma Vian, que aparece ali na esquerda. Que bom que elas guardaram esse material, hein? A gente agradece. Pois né? A gente agradece. Mas a gente veio falar mesmo, foi deste aqui, né? Isso, a música popular no Rádio Paulista. A música popular no Rádio Paulista, 1928 a 1960. Esse livro, na verdade... Esse é o mais recente. Esse eu vou lançar agora. Você vai lançar ainda? Eu vou lançar agora. Ele, na verdade, esse daí eu falei que já estava pronto, porque ele foi o meu trabalho de conclusão do curso de jornalismo. Foi o seu então TCC. Ele ficou pronto, TCC, ele ficou pronto em 2011. Depois eu só adaptei para livro, eu tirei as teorias, essas coisas todas, e deixei só a parte histórica, né? E esse livro, ele na verdade conta a história da trajetória da música popular brasileira nas ondas da Rádio Record de São Paulo. Rádio Record. Eu focalizo Por que você focalizou especificamente a Rádio Record? Porque ela era a mais famosa porque foi a primeira emissora a trabalhar com a música popular brasileira, né? Rádio Record, a maior. A maior, exatamente. A Voz de São Paulo. A Voz de São Paulo. Tá. Quer dizer, ela foi fundada em 28, por isso a data 28, pelo Álvaro Liberato de Macedo, depois em 31. Que era um cara que não era do ramo de rádio, Não era do ramo, ele tinha uma casa de discos. Uma casa de discos. Parece que o filho dele trouxe uma aparelhem dos Estados Unidos e estava aquela onda de começar a ter emissões radiofônicas. Você imagina, quer dizer, 1928, quer dizer, né, é uma grande novidade, né? Rádio, fizeram parte da fundação dessa emissora vários membros da elite de São Paulo, né? Mas aí a rádio só vai começar a tomar corpo mesmo
mesmo em 31, quando o Paulo Machado de Carvalho compra e começa a contratar, dinamizar, porque até então... trabalhar como a rádio como uma empresa mesmo. Como uma empresa, ele teve essa visão de empresa, porque até então... Vamos pensar que em 1928, por exemplo, o rádio surgiu no Brasil em 22, 23, né? 23. Então, quer dizer, tinha 5 anos. 5 anos, era uma coisa desconhecida ainda. Exatamente. E que pouca gente tinha acesso, inclusive. Só elite, né? Aí é que está, a rádio educadora... comprar um rádio naquela época devia ser uma coisa... as pessoas paravam, né? Diz que naquelas casas com porta de janela para rua, as pessoas paravam nas janelas para escutar a programação. Você sabe que o meu pai tinha um rádio, e eu tenho foto dele nessa situação. Ele com o rádio na janela da casa e um monte de gente assim na rua, ouvindo tal, aquela transmissão, não sei o que era. É o rádio vizinho, né? Rádio vizinho. Então, e como em 28 ela foi fundada, pertencia àquela elite que estava ali trabalhando na Rádio Record, então o Paulo Machado de Carvalho veio com essa visão de querer popularizar a emissora dele. Então só tinha a Record e a Educadora Paulista. E a Educadora Paulista era a linha erudita, ele falou, vou pela linha popular, né? E com a nascente, MPB ali, aquela geração dos anos 20. E a origem dos discos também, né? Exato, exatamente. O lançamento dos discos, que também era uma coisa pouco acessível às pessoas. Pouco acessível. Você precisava ter uma vitrola, a vitrola custava caro. Tudo custava caro. Tudo era muito caro. Tudo era muito caro. E era a época que os artistas estavam começando a aparecer, né? 31, 32, 33. Aqui em São Paulo, porque no Rio a coisa já fluiu de maneira mais rápida, né? Era capital federal e tudo mais. Mas aí começa a era da profissionalização. Então, era uma oportunidade para as pessoas. Então, já que você não podia comprar a vitrola, comprar o disco, você ouvia pelo rádio aquele teu cantor favorito e tal, aquela coisa. Exatamente. Né? E devia ser o máximo, né? Você mandava uma cartinha pra rádio, quero escutar tal música, o seu cantor preferido cantar só pra você, já pensou? E aí chega no microfone e fala, estou atendendo um pedido de Thaís Matarazzo, do bairro não sei o quê, vou cantar. Né? As pessoas se derretiam. É isso aí. Daí surgiram os grandes ídolos, né? Exatamente. A partir da década de 30, né? Meados da década de 30, aí você vai ter Carmen Miranda, Orlando Silva. Aqui em São Paulo temos o Paraguaçu, a Arnaldo Pescuma, depois surge a Isaurinha Garcia, a Vassourinha, Alvarenga e Ranchinho, o Raul Torres, Riele e o Florencio, que formaram os 3 Batutas do Sertão, né? E vai indo. E depois nos anos 50 surge Inesita Barroso, Elza Laranjeira, Neide Fraga, Estherzinha de Souza, Norma Vian, e uma pleiade. Né? E o importante é ressaltar que aqui em São Paulo a gente só não cultivava só samba, marcha, essas coisas, baião. Nós tínhamos a música caipira, né? Influência do interior. Uma coisa do interior nosso aqui, né? Nosso também, e músicas italianas, portuguesas. Exatamente. Capitão Furtado, né? Um grande produtor, compositor, tudo. Tinha essa cultura engraçado caipira. Como essas pessoas... Que lástima que a gente não tem uma memória mais definida dessas pessoas. Capitão Furtado tem uma obra imensa. Muito ele boa. Ele era escritor, compositor. Cornélio Só Pires de música também. ele deve ter umas 300. Cornélio Pires também Cornélio é um Pires. outro que foi o primeiro a gravar disco com música caipira. E ele pagou, porque a gravadora Columbia não acreditou que aquilo ia fazer sucesso. Aí quando fez, aí já viraram o lado da mesa, né? Aí a coisa começou a engrenar. Foi o Inhototico. Também pertenceu à Rádio Record no comecinho. Né? Até meu pai chegou aí no Inhototico. Se eu não me engano, o Inhototico foi o primeiro criador dessa coisa tipo escolinha. Isso, escolinha da Dona Olinda. A escolinha da Dona Olinda. Ele fazia os Só que ele fazia todas as vozes, né? Todas as vozes, né? Uma coisa inimaginável. Hoje em dia, né? Você tem que ter um elenco para fazer. Ele fazia só sozinho. possível no rádio também. Só possível no rádio. E tínhamos também o Rádio Teatro Manuel Durães, né? Nossa, isso era sério. Que foi muito famoso na Record. Minha avó ouvia religiosamente, só que era na Rádio São Paulo, já depois. Certo. Né? Mas ela ouvia religiosamente. E ele fazia clássicos, não era? Era um rádio teatro assim, tinha Shakespeare, tinha autores russos, tinha grandes obras. Assim, ele foi Morro bem dos Ventos famoso. Uivantes, ele fazia no rádio, imagina. Pois é. Aí o pessoal ficava maluco, né? Esse programa ficou 33 anos no ar, sem interrupções, até o falecimento dele em 69. Caramba. Quer dizer, tem histórias para serem contadas, Nossa, muitas, né? A gente vai ter umas fotos aí. Olha aí. A primeira sede da Rádio Record na Praça da República. Praça da República. 17. Não existe mais. Né? Onde depois foi, acho que o Cine República. Isso, o Cine República. E agora é uma estação de metrô. Isso mesmo. Né? O Cine República era ao lado. Ao lado, Bonitos os modelos dos carros ali, adorei. Esse é o prédio da Quintino Bocaiúva. Esse prédio tá lá ainda. Tá lá ainda. Eu vou fazer uma sessão de autógrafos lá no dia 20 de abril. Isso, eu e o Valdir Comenho. Isso é de arrepiar. E as artistas falaram que nós só vamos nesse lançamento. Quer dizer, nesse prédio funcionaram os estúdios da TV, da Rádio Record? De 41 a 61, foram mais ou menos 20 anos. O auditório Eles ocupavam o prédio inteiro ou não? Ocupavam os 2 andares. Os 2 andares do prédio. Os 2 andares.
Durante muito tempo funcionou a Vitale. Isso, casas musicais, isso. O prédio é ligado à música, né? É, ligado à Casa música. Bevilacqua. Casa Bevilacqua, isso. E vários outros. Você passava assim, tem a vitrine, aqueles violoncelos, aquelas coisas bonitas. Hoje funciona a Casa Amadeus, né? Casa Amadeus. Isso, também que também vende instrumentos musicais, partituras, e o meu livro também está lá. O seu livro está lá também, na Casa Amadeus. Então você vai fazer o lançamento nesse prédio, na Quintina. Isso, dia 20 de abril, um sábado, a partir das 10 da manhã. 10 Nada da manhã. mais arrepiante e emocionante, né? Ave Maria! O que mais que a gente tem aí? Vamos ver. Não, Olha Dr. Paulo Machado de Carvalho. Dr. Paulo Machado de Carvalho, Marechal da Vitória. Marechal da Vitória. E o responsável pela popularização da Rádio Record e da música Rádio brasileira, Record, né? Pela Rádio Record ter sido o que foi. Exatamente. Né? Exatamente. Quer dizer, ele deu esse caráter empresarial, esse caráter comercial. Sim, exatamente. Inclusive foi um cara que batalhou pela... Olha aí, o Conjunto Regional do Armandinho. Foi o primeiro conjunto regional da Record. Ali a gente vê o Antônio Rago, à esquerda. Que morreu agora há pouco tempo, uns 3 anos atrás. No meio o Zé Carioca, que na época era conhecido como o Zezinho do Banjo. E à direita é o Armandinho Neves, um grande chorão, um grande violonista, grande compositor, que comandava esse regional e ficou mais de 20 anos na Record. Esse regional, inclusive, acompanhava os cantores que se apresentavam na Rádio Record. Vamos lembrar que eles cantavam ao vivo, não era disco, era cantando ao vivo. Não podia errar, hein? Não podia errar. E muitas vezes com auditório, né? Isso, ou os cantores cantavam acompanhados do regional ou então da orquestra, né? Que tinham 3 ou 4 orquestras lá na Rádio Record. Não comum. Era brincadeira. Mas isso era comum nas rádios, cada rádio tinha, várias rádios tinham orquestras e tal. Olha, essa foto é histórica também, foi tirada no prédio da Rádio Record lá na Praça da República, Renato Macedo. Renato Macedo, à esquerda. Isso. Nicolau Tuma no meio e à direita o famoso Raul Duarte, que foi casado com uma cantora chamada Agripina, que foi a primeira grande estrela da Rádio Record. Que ninguém fala dela, mas ela existiu. Está registrado no livro. Eles eram locutores da rádio? Eram os speakers, né? Os speakers. Chamavam de speakers, né? Agora vamos ao locutores e produtores. Locutores e produtores da rádio durante muito tempo. Olha o Nhototico. Nhototico, a gente estava falando em Nhototico. Uma figura, parece um britânico, né? Pois é. Parece um lord inglês. Não tem cara de humorista, né? Não tem cara de humorista. Mas foi um grande gênio. Um bigodinho e tal, aquele tipo. Ele ficou a gravatinha borboleta? Ele ficou na rádio muitos anos. Muito tempo. Muito Acho tempo. que a última emissora que ele trabalhou foi a Rádio América, se eu não me engano. Aqui de São Paulo, né? Também. Eu me lembro também, ele chegou a fazer alguma coisa em televisão. Os 3 batutas, você estava falando... Do Raul Torres. Ele estava lá quando a Record foi fundada em 28. Aí a gente já vê que já tem um patrocinador ali, tá vendo? Isso. Alpargatas Roda e o Brincoringa, que não encolhe. E o engraçado é que cada patrocinador escolhia o programa que ele queria patrocinar, não era o artista que ia atrás, era o contrário. E ali também tem patrocinador que chegava na rádio e falava, eu quero fazer um programa assim, assado, e quero com fulano. Com fulano, eu vou patrocinar tal programa. Por isso alguns duraram muito tempo, outros tiveram vida efêmera, né? Mas ali eles foram os 3 batutas do sertão, Riele Filho, e depois ali à direita nós temos o Florencio. Florencio, que depois ficou famoso com Torres e Florencio, Raul Torres e Florencio. Florencio, exatamente. Caipira, exatamente. Né? Outra. Coisas Nossas. Coisas Nossas, o primeiro filme, né? Isso, falado, né? O primeiro filme feito aqui em São Paulo, né? E feito aqui em São Paulo com artistas, na maioria com artistas do rádio paulista, né? Aí tem o Batista Júnior, que era ventríloco, Procópio Ferreira veio do Rio, Paraguaçu. E era gravado, o filme era feito naquele sistema que chamava Vitafone, se não me engano. Isso mesmo. Quer dizer, você projetava o filme e tinha um disco... Que ia gravando, que ia com o som, né? Isso. Quer dizer, tinha que estar bem coordenado. Sincronizado. Exatamente. Né? Então, quer dizer, rolava o disco... Olha aí o Brandão Filho e o Vicente Leporassi. Brandão Filho que criou aquele famoso personagem do primo pobre, o primo rico. Primo, você é ótimo. Aqui em São Paulo, quem fazia o primo rico era o Vicente Leporassi na Rádio Record também. Eles faziam dupla. Ele era o primo rico e ele continuava sendo filho pobre. Que depois ficou famoso com o Paulo Gracindo. Exatamente. Fazia o primo rico, né? Mas e o primo rico paulista é o Vicente Leporassi. Eu não sabia disso. O Vicente Leporassi, eu lembro dele depois do programa O Trabuco. Sim, na Bandeirantes, né? Carnaval em Lá Maior, outro filme. Esse filme foi feito só com artistas da Record, foi de 55, A gente tá vendo ali Renata Fronzi, Walter Dávila, grandes humoristas, hein? Randall Juliano era um galã. Era galã, bonitão, né? Morreu há pouco tempo também. Até a Inesita Barroso me contou quando eu entrevistei ela que vestiram ela de nega maluca, pintaram o rosto dela porque ela canta Estatutos de Gafieira, né? Pelos estatutos da nossa gafieira. Pintaram ela de nega maluca para fazer a cena cantando no filme. Ai, que barato.
Olha Pixinguinha e Isaurinha Garcia. Isaurinha Garcia. Olha que foto essa. De essa 54 a 55. Fantástico. Pixinguinha Isaurinha Garcia. Você estava falando que a Isaurinha ficou na Rádio Record praticamente a vida toda. Exatamente. Exatamente. E ela era do Brás, se não me engano. É, do Brás. Do Brás, né? Olha aí, Edith de Moraes e o Manuel Durães. Manuel Durães, quem estava falando aqui. Manuel Durães. Duas grandes legendas do radioteatro. Teleteatro, né? É. Como é que chamava o programa? Radioteatro Manuel Durães. Radioteatro Manuel Durães. Né? Com Ficou... elencos enormes. Essa era a esposa dele, não é? Isso, Edith de Moraes, filha da Conchita de Moraes. Conchita e ela é irmã da Dulcina de Moraes. Irmã da Dulcina. Olha que família, Nossa, de peso, hein? Olha de que ouro. Família. Teatro Manuel Durães. Em 69. PRB9. Quando o Serafim Costa Almeida já era sonoplasta, foi ele que me Aliás, o cedeu sonoplasta tinha um papel fundamental nos radioteatros, né? Ele fazia o cavalo que chegava, a porta que abria, a água do chuveiro. E tem uma curiosidade que o Serafim Costa Almeida falou, hoje ele tem programa na Rádio Capital, ele falou assim que o Manuel Durães tinha a mania de que queria que jogasse a moeda no valor que estava contando a história. Se a moeda era de R$300, tinha que de R$300. Ele falou, não importava o barulho, mas ele achava que tinha que ser do mesmo valor para dar sorte, para ser autêntico, né? Ele falou, era cada uma. Cascatinhana. Sabiás do Sertão. Cabelos nos ombros caídos. Cascatinhana, nossa, uma dupla que fez enorme sucesso, a época das Guarânias já. Exatamente. Né? Pelos Guarânias, aquelas coisas, né? E Índia, a Flor do Cafezal. Nossa, uma enfileirada séria. Meu primeiro amor. Olha aí, Vicente. Esse eu vou até aplaudir. Então, Vicente Celestino e Gilda de Abreu, né? Tem um capítulo especial no meu livro que fala sobre as homenagens que o povo paulista prestou ao Vicente Celestino como título de cidadão paulistano, disco de ouro. A Voz do Orgulho do Brasil. Exatamente. A Voz do Orgulho do Brasil. Essa foto eu não sei se é do filme, acho que não deve ser. Estão muito chiques aí. É verdade. Mas eles fizeram 2 filmes célebres, né? O Ébrio e o Coração Materno. Coração Materno. 2 filmes que foram um estrondo de bilheteria naquela época, né? O filme brasileiro era só chanchada, era só esse tipo de coisa. Vicente arrastava multidões, Arrastava multidões. Você sabe que eu cheguei a ver o Vicente Celestino, eu era um molequinho, num circo em Guarulhos, aquele circo bem de periferia, de lona mesmo, lona furada, e ele cantando no circo sem microfone. Olha que legal. Sem microfone. Sabe o que é você cantar num circo de lona que não tem acústica zero? Né? Tamanha potência da voz, né? Ele tinha uma potência de voz que era uma coisa assustadora. Vicente Celestino. Tem mais foto? Quero mais foto! Adoro ver fotografias. Acabou? Acabou a fotografia? Acabaram. Que maldade. Mas tem muito mais aqui. Tem muito mais. Quem quiser saber mais histórias, aí é só adquirir o livro. Legal. A música popular no Rádio Paulista. Onde se encontra o livro? Olha, ele está lá na Casa Amadeus, na Rua Quintino Bocaiúva, 22, primeiro andar. Exatamente. Também está na Avenida São João, na livraria Temos Livros, Avenida São João 526. Ou pela internet, você pode adquirir tanto esse como a Dinastia do Rádio Paulista através do e-mail dinastiadoradio@gmail.com. Exatamente. Dinastia do Rádio @gmail.com. Quer dizer, tanto esse como esse aqui. A Dinastia. Quero mandar um abraço também para o meu parceiro Valdir Comenho, que não pôde vir hoje, mas ele mandou um abraço para você também. Manda um abraço para ele também. Estamos aí. Legal, maravilha. Trabalhando nesse projeto. Quais são os? Já tem um outro engatilhado? Como é que é a coisa? Não, ainda não. Agora nós estamos trabalhando. Você vai acabar virando o arquivo do Rádio Paulista. Já pensou? Que bom? Gostei da missão, viu? Uma coisa que eu gosto bastante. Você gosta, né? Vasculhar, nossa, adoro que ainda estão aí, né? Vou até no fim do mundo se precisar, mas eu vou atrás para fazer entrevista. Tem que aproveitar essas pessoas que ainda estão vivas, né? Que estão aí, que tem essas fotos, tem esse material, tem as histórias. E a última geração, se você for pensar, porque é a geração da década de 50, né? Depois 60, televisão, não tem mais ninguém. Muda a conotação do rádio, né? Enquanto eu estiver aqui, eu vou trabalhando as memórias. Pode deixar comigo. Maravilha. Vamos repetir o e-mail lá? dinastiadoradio@gmail.com. Pode achar tanto a música popular no Rádio Paulista como a Dinastia do Rádio Paulista. E o lançamento é dia? 20 de abril. 20 de abril é quinta-feira que vem? Não, sábado. Sábado. Isso, lá na Casa Amadeus de Música. Legal. Maravilha. Thaís, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Eu estou esperando o próximo aí já. Tá bom. Obrigado pelo espaço. E a gente vai terminar o programa ouvindo justamente o Vicente Celestino e a Gilda de Abreu cantando Ouvindo-te. Tem reprise de sábado para domingo, 1 da manhã. Voltamos quinta-feira que vem. Tchau, gente. Ligando. Salinha de pé. Pouco a pouco me matando. Canto
vengo